Vamos ler até o versículo 34. Glória a Deus. Vamos ler esse tema lindo, essa palavra maravilhosa. Que o Espírito Santo possa falar muito aos nossos corações neste momento. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 17, versículo 15 a 34. Os irmãos que protegiam Paulo o levaram até a cidade de Atenas. Depois voltaram para Bereia, levando um recado de Paulo. Ele pedia que Silas e Timóteo fossem encontrá-lo em Atenas o mais depressa possível. Enquanto estavam esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado. Vamos lá, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo, e todos os dias na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: o que é que esse ignorante está querendo dizer? O que é que este ignorante está querendo dizer? Os outros comentavam: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então eles o levaram a uma reunião na Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós, pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião na Câmara Municipal e disse: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muitos religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. É o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos, e também não precisa que façam nada por ele, pois ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra,
feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados, pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu prova disso a todos que, quando ressuscitou este homem. Quando ouviram Paulo falar a respeito de ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram: em outra ocasião queremos ouvir você falar sobre este assunto. Então Paulo foi embora dali. Digo amém. Segura, só até aí tá bom. É um texto que é relevante, conhecidíssimo de toda a igreja, de vocês que são nossas inspirações também aqui nos ensinamentos. E diante desse tema que é tão profundo para nós hoje, que nos chama a atenção, quem é Deus para você? Eu creio que cada um de vocês poderiam estar aqui agora e então se manifestar de diversas formas, falando quem é esse Deus para você. O que me fez pensar e poder viver a palavra do Senhor nesses dias com esse tema é justamente pensar um pouco sobre de que forma nós estamos vivendo. Amada igreja, o inferno, ele tenta parar a igreja de Cristo em todo o tempo. O inferno todinho, ele tenta comprar a igreja. Eu posso dizer você, então vou falar assim, ó, o inferno, ele tenta parar você em todo momento. Ele não perde nenhum segundo sequer. Outro dia eu falei que esse indivíduo tem uma qualidade: ele é muito trabalhador. Então é de dia, de noite, conforme o nosso tempo é. Ele anda buscando as brechas, os caminhos, para que ele possa sim parar você. E então ele tenta comprar você de diversas formas. E quando ele não consegue comprar você, tirar você da presença desse Pai, desse Deus que é tão poderoso, ele faz algo que parece para nós que está passando desapercebido. Ele vai e tenta sabotar você. Esse sabotar aqui é confundir a gente, confundir mesmo a nossa mente. E aí, o que significa hoje e aí vem aquela questão todinha confusa dos nossos dias de hoje, principalmente a nós que já passamos um tempo servindo ao Senhor, um tempo que estamos na igreja trabalhando para Jesus, e parece que as coisas não acontecem. Eu falo isso porque na mesa pastoral é muito hoje comum você ouvir esse tema de pessoas que estão dizendo: olha, pastor, eu estou caminhando, mas eu estou cansado, eu não estou conseguindo ter prazer, eu não estou me realizando no reino de Deus. E eu confesso aos irmãos que fui orar por esse tema. Eu fui orar por isso, porque um homem de Deus trabalhar no reino e se cansar é muito preocupante. Alguém chega aí, como alguns psicólogos, e aqui respeito muito, mas muito mesmo, estão dizendo: olha, pessoas estão morrendo, a parte da liderança da igreja está morrendo nesses dias por causa desse staff, dessa entrega, dessa coisa. E aí nós vamos para a palavra, e o Senhor Jesus está dizendo: olha, não entenda uma coisa, o meu fardo ele não é pesado, o meu fardo ele é leve, não é peso. E aí me fez refletir muito sobre tudo isso, sobre essa questão. Por isso que estamos abordando esse tema neste momento, para todos nós aqui. Então que o Espírito Santo ele nos ajude, me ajude
com a simplicidade que temos na palavra, para poder você entender toda essa dimensão desta palavra aqui entre nós e para os irmãos que cultuam conosco pela internet. Deixa eu falar algo sério para todos nós aqui. Nós estamos na igreja todos os dias, em todo o tempo, não significa que nós estamos vivendo os propósitos de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós vivemos dentro da igreja, trabalhando, se envolvendo há anos. Não significa que nós já estamos vivendo esses propósitos e aquilo que Deus tem reservado para nós. Pastor, é muito sério o que você está falando. Sim, pensei muito em falar sobre esse tema e por isso que abordo aqui. Você sabe por quê? Porque o inimigo sabe que você está confuso. O inimigo sabe que tua mente está aqui hoje e amanhã já não está mais. E me preocupou muito porque eu recebi um casal há poucos dias. E aí eu quero falar aqui sobre essa questão como preocupação para nós. E a palavra é: pastor, eu estou aqui na igreja, mas eu não sinto Deus aqui na igreja. E me assustou muito esse tema. Eu não consigo vir à igreja e sentir Deus. A esposa confirmou a mesma coisa também. E eu justamente já estava trabalhando com esse tema e me preocupou mais ainda. Deixa eu falar uma coisa para você. O inimigo sabe que com essa confusão todinha que hoje estamos atuando na nossa mente, eu estou dizendo na igreja brasileira, que a maioria hoje não sabe o porquê que vem à igreja. O problema está aí nessa questão. Vem à igreja no automático, vem à igreja por vir. Não é aquela programação para vir, para prestar um culto de louvor e adoração ao nosso poderoso Deus. Não é você se programar diante da tua rotina, diante dos teus afazeres, dos teus compromissos, não é? Diante do problema que você está vivendo, diante das circunstâncias que está acontecendo, diante da falta em casa que está tendo. Diante de tudo isso é você então dizer: olha, o meu culto é na quinta-feira e eu então já estou me organizando, né, mentalmente, com o coração entregue todinho, e eu vou ao culto, eu vou à igreja, porque eu preciso oferecer um culto ao Senhor. Nós estamos dizendo a cada dia que, escute-me por favor, tu não deve vir à igreja para receber, pastor Ismael. Nós devemos vir à igreja para entregar. Quando você tem essa postura, quando você se posiciona desta forma, significa que você já conhece o Deus que você está servindo. Vamos lá refletir um pouco sobre esse assunto. O inimigo, ele sabe que essa confusão que está na tua mente e no teu coração, sabe que você, diante dessa forma, jamais você vai viver os propósitos de Deus na sua vida aqui dentro. E ele não está um pouquinho só preocupado com você. Sabe por quê? Porque ele sabe que você está vindo à igreja já há 5 anos, 10 anos, 20 anos, e a tua vida, na verdade, ela continua sem produzir frutos para a eternidade. O inimigo, ele não está preocupado, na verdade, se você está aqui cultuando, vendo aqui do teu jeito e tudo. Se os frutos não estão acontecendo, se você na verdade não é uma ferramenta hoje para resgatar as pessoas que estão indo para o caminho da perdição, sabe por quê? É melhor você estar aqui dentro. Eu estou dizendo na visão do próprio inimigo mesmo, segundo a palavra. É melhor você estar aqui dentro, escuta só, estar aqui dentro do que estar lá fora, porque é capaz. O filho pródigo, vamos lá? O filho pródigo na verdade estava dentro de casa e estava dormindo. O filho pródigo estava dentro de casa, tinha tudo, mas estava vivendo exatamente uma vida, estava na casa do pai, vivendo tudo. Sabe o que aconteceu? Não estava vivendo os propósitos de Deus. E quem não está vivendo os propósitos de Deus aqui dentro, sabe o que vai fazer? Vai lá fora. E aí, o inimigo falou: ganhei. Mas sabe o que aconteceu?
Quando ele saiu, que se arrebentou todinho, se quebrou todinho, ele se despertou. Sabe o que o inimigo quer? E fica preocupado? É quando alguém se desperta e diz: opa, se está aqui dentro, a vida está natural, está tudo normal, e você continua produzindo os mesmos resultados que você produz. Você está produzindo um coração que é difícil amar os nossos irmãos. O que sai da tua boca hoje não é tão saudável. A palavra que sai de ti hoje, poxa, os irmãos até tentam se aproximar de cada um de nós, mas o teu coração está... Você está tentando acertar, você está querendo fazer algo, você quer, aí participa de um ministério, daqui a pouco participa de outro ministério, aí daqui a pouco já perdeu a paciência, e daí vai, e o propósito não chega na tua vida, e isso vai causando canseira. E diz uma coisa para você: e tudo que o inimigo não quer é que você se desperte. Por isso que aqui está tudo bem, está tudo normal, e a igreja continua dessa mesma forma. Então deixa eu falar uma coisa para os senhores aqui. Você pode ter convicção de uma coisa: quantos creem que isso aqui é um local de adoração? Lembra que eu estou ensinando a vocês dizendo: onde você chegar em cada cidade, em cada bairro da nossa cidade, em cada esquina, em cada comunidade, por mais simples que seja, se você vê ali uma garagem sequer, coisa simples demais, pode ser na verdade algo levantado ainda com tábuas, aonde você vê, por favor, eu quero que você estenda as mãos aonde você passar e agradeça a Deus, porque ali Deus está presente naquele lugar. Deus está presente naquele lugar. Deus abençoe esse projeto que Deus levantou aqui através do irmão, através da irmã. Essa coisa, na verdade, de querer olhar assim e dizer que Deus não está. A gente gosta muito desse negócio, desse julgamento supérfluo que não acrescenta nada. Então escute, por favor, antes de você chegar aqui, Deus habita neste lugar. Jamais você poderá se expressar dizendo: eu fui à igreja e não senti Deus, e colocar então a questão da culpa aqui, na verdade, em todo colegiado. Escute-me: se tu vens à igreja aqui neste lugar com um propósito verdadeiro, lindo, com uma convicção que há, pode ter certeza, tu nunca voltará para casa com o coração vazio, com a vida vazia, porque o Espírito Santo... Deixa eu falar uma coisa: esse Deus poderoso aqui, Ele ama se relacionar com os seus filhos. Tudo que Deus quer é se relacionar conosco. Tudo que Ele quer é que o teu tempo seja dele, que o tempo do Eri nessa correria seja dele. Ele sabe exatamente como é que está a vida de cada um aqui. Ele sabe, na verdade, como nós estamos agindo. Ele sabe como o nosso coração está pensando. Ele sabe disso. Mas Ele quer que nós o conheçamos melhor. Ele quer que nós nos aproximemos dele cada dia mais, cada momento da nossa vida. E pode ter certeza, se chegarmos nele, Ele tem vida, e vida com abundância sobre nós. Ele tem. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender que este é o momento da igreja se posicionar nesta hora. E você deve vir para este lugar sabendo o que você está fazendo. Você deve falar assim: olha, eu vou ter 2 horas, um tempo oportuno de 2 horas. E aí, o teu irmão não será mais importante nesta hora. Por mais que tenham reuniões e mais reuniões, compromissos e mais compromissos, no teu tempo de culto, ofereça o teu culto ao Senhor. E aqui, se tu não tem força, como a gente percebe na hora do louvor, da adoração, se eu fosse você, ficava de pé, mesmo sem força. Tu chegou até aqui, então você não tem força para abrir a tua boca. Por favor, levante os teus braços, as tuas mãos e canta com a alma. Canta com a alma. Se apresente para Jesus aqui. Aproveite o tempo que você tem mesmo
E aí pode ter certeza que este Deus poderoso, Ele vai se revelar para a tua vida, Ele vai se revelar para você. E pode ter certeza, quando o nosso Deus, Ele acha essa legalidade na tua vida, pode ter certeza, as coisas que estão fora do lugar começam a se ajustar naturalmente. Primeiramente, que essa preocupação vai embora. Esta crise que você está vivendo já está com Ele, e Ele está no comando de todas as coisas. Para nos inspirar, eu estava então pensando um pouco sobre os nossos irmãos, que hoje são chamados de heróis da fé, porque nos inspiram. Um Deus, na verdade, que teve ali, e eles tiveram uma experiência muito linda com este Deus poderoso, maravilhoso. Lá no início, desde o Abel, quando o Abel, na verdade, entendeu como ele deveria cultuar, e ele então preparou tudo aquilo e fez um sacrifício lindo para o nosso Deus poderoso, reconhecendo que Ele é governo, reconhecendo que Ele é tudo, Ele é o alicerce, Ele é toda a estrutura que nós precisamos ter. O Abel fez isso e nos inspira hoje com o seu exemplo. Mas também um outro herói da fé chamado Enoque. A Bíblia diz que este andou com, olha que privilégio, irmão, andou com Deus. Imagina isso. Vamos lá, nesse tempo, com a nossa mente tão limitada, começar a imaginar e pensar sobre a grandeza desse poderoso Deus. Mas também, vamos lá, uma palavra que vem para um homem chamado Noé. Olha, Noé, eu preciso de você, meu irmão. E naquela conversa, imagina isso, queridos, você sabe quanto tempo demorou para o projeto se concretizar através da vida de Noé? Que você imaginou passar mais de 100 anos para um projeto acontecer, e o homem, na verdade, não duvidar de que era Deus que estava direcionando a vida dele para ele construir a arca. Imagina a questão hoje, que a pressa que está dentro de nós, ela nos atrapalha para viver os propósitos de Deus, porque as promessas vêm. Olha, eu tenho uma promessa, escute-me por favor, todos vocês aqui presentes, o nosso Deus tem uma promessa linda sobre a vida de vocês. O nosso Deus, Ele tem uma promessa extraordinária sobre a vida de cada um de vocês. Mas escute-me, tem um processo para que nós precisamos viver esse processo, passar por ele, receber do Senhor. Sabe por quê? Estrutura, maturidade, para poder receber o que Deus tem reservado para mim e para vós. Queridos, não se apresse. O tempo de Deus é o tempo perfeito. Mas também vamos lá, o pai da fé também nos inspira. Abraão, sua esposa Sara, um homem obediente. O nosso Deus falou com ele: está na hora de arrumar tuas coisas aí, sai do meio da tua família, eu tenho um negócio mais íntimo com você. O pai do Abraão, Terá, ele era um homem de negócios também. Ele tinha uma fábrica, sabe de quê? De ídolos. Ele fabricava e vendia. E aí o nosso Deus chegou para Abraão: Abraão, eu vou te mostrar um lugar, você tem. E o Abraão não duvidou que era Deus falando com ele, e foi, e atendeu, e eles viveram sim as promessas de Deus na vida de... Foi coisa maravilhosa. A Sara, que não podia gerar um filho, e de repente Deus conceder para ela tudo isso. Homens que viveram, que são chamados de heróis da fé, que nos inspira hoje. Mas Deus levanta também um outro que nos inspira também, um homem chamado Moisés. Esse Moisés, Deus o levantou. O trabalhar de Deus é tão lindo e tão perfeito que os caminhos parecem um pouco obscuros e difíceis. Mas entenda uma coisa, só agradeça a Deus. Lá em casa nós temos falado sempre, ninguém reclama de nada aqui em casa. Só devemos agradecer ao Criador, porque Ele tem governo sobre nós. Eu não reclamo, irmãos. O dia mal chega, está escuro. Eu só vou dizer, eu digo: Jesus, Tu és o meu Deus,
Tu estás no governo, Tu és quem governa a minha vida. E eu tenho certeza que o Senhor gerou no meu coração. Foi Ele quem gerou. Eu tenho muita convicção sobre isso. No que é reino de Deus, eu tenho convicção. Então não duvido do trabalhar do Senhor. A porta é Ele que abre, é Ele que faz, é Ele que direciona a minha vida e a tua vida. Então é nós. O desejo do Senhor é, assim como Moisés o conheceu, assim como Abraão também, uma intimidade tão linda, como Enoque, como Sara, como Abel, que nós possamos então nos preocupar agora e começar a conhecer melhor esse Deus que nós servimos. Sair um pouco dessa superficialidade. Deixa eu falar para você uma coisa: o reino de Deus não cansa ninguém. Ninguém. O reino de Deus, ele dá vida, e vida com abundância. Eu já vivi tempo, não sei vocês, mas dias que eu cheguei em casa daquele jeito, irmãos, minha vida é um pouco intensa. Dia após dia intensa. E dia chegar em casa, tudo que você queria era só tomar aquele banho maravilhoso e então ir para o repouso, para descansar. Eu tenho certeza que a tua vida é da mesma forma também. Mas quando penso que tem um culto, meu irmão, quer ver algo que na verdade dói aqui e fica um vazio? No dia que a gente não pode cultuar, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Quer ver isso acontecer na sua vida? É só você então entender e saber o que você deve fazer neste culto. Tem gente que pensa em tudo. Pensa na verdade nos irmãos que vão encontrar, pensa no trabalho que vai fazer aqui nos ministérios, pensa em tudo. E aí a correria é tão grande que às vezes chega aqui, está pronto para tocar, está pronto para cantar, está pronto para servir, mas não conversa nem um pouquinho com Jesus, não dá nem boa noite porque não deu tempo. A correria está tão grande e os irmãos já estão chegando. Deixa eu falar uma coisa para você. Você serve também lá na cozinha lavando a louça, mas quando a tua vida está, os irmãos estão cultuando lá pela internet, lá também que cultua, mas que durante o culto também você adore a Ele, mesmo lavando a louça, mesmo fritando lá os alimentos que a igreja vai ser servida daqui a pouco. Deixa eu falar, os irmãos da comunicação e assim por diante, é um propósito lindo. Não dá, na verdade, para chegarmos aqui na casa do Pai e fazermos simplesmente de qualquer forma. Precisamos conhecê-lo, e aí sim, com toda a reverência. Imagina o Deus Todo-Poderoso estar presente e a gente se manifestar de qualquer forma. Muita gente fica preocupado com A, com B, com C, e aí vem com vestimenta. Olha aquela irmã, cultue ao Senhor, e através da tua oração, do teu exemplo, tu vai transformar a vida dessa irmã e desse irmão aqui. O próprio Espírito vai constranger a vida dela e a vida dele também, porque aqui é a casa do Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, o convite é neste momento que nós conhecemos com mais profundidade sobre esse Deus poderoso. O Paulo outrora era uma autoridade. O Paulo era um homem inteligentíssimo, estudado, mas as habilidades ele usava para o mal. O inimigo tirava proveito das habilidades dele para poder tocar em vidas para o mal. O Paulo, na verdade, outro dia eu ministrei aqui que o Paulo, na verdade, teve um encontro com Jesus, e ele foi servir na mesma igreja que ele perseguiu, na mesma cidade que ele torturou os irmãos, inclusive assassinou alguns. E aí imagina o Paulo naquela igreja lá, como falei outro dia, que até falo que o espinho na carne de Paulo era o passado dele, por conta deste ato. Imagina ele estar lá na reunião de culto, lá no núcleo da igreja, na reunião de oração, e a mãe levantar e dizer: meus irmãos, ore por minha casa, ore por mim, porque desde o dia que assassinaram meu filho, para mim a vida não faz mais sentido.
e o assassino estava lá, agora convertido. Mas imagina o Paulo ouvir isso, meu irmão. Imagina ele ver isso. Ele fala, e aí o inimigo vinha e me dava uns tapas na cara, me esfregueava todinho. Então deixa eu falar uma coisa para você, meu querido irmão. Esse Deus que é o Criador, que sustenta este universo, foi através dele que tudo veio a existir. Te colocou plantado aqui neste lugar. Ele se movimenta quando você vem à igreja. E sim, a Bíblia fala com o coração quebrantado, né? Esse coração quebrantado é um coração inteiro, na verdade, entregue a Ele completinho, quebrantado na verdade para Ele, dizendo, sim, eu reconheço. Então entenda, quando você vem a um culto como este, e você sim, mesmo só os pedaços, só os cacos, mesmo sem força, porque o que está acontecendo aqui, as ondas tá cobrindo o barco, está tudo sem direção. Vem para cá, porque este Deus, Ele tem poder para reverter a situação, poder para poder tirar e te livrar dessa tempestade que está surgindo. Este Deus, na verdade, que Ele só quer ter um tempo a mais com você. Então eu quero dizer, amada igreja, escute-me. O Paulo, quando ele recebeu a Jesus, entendeu e o reconheceu como Senhor e Salvador, aí ele foi cheio. O Paulo só queria pregar, queria pegar agora as habilidades dele, já queria. Mas imagina o Paulo chegando na igreja agora convertido. Os irmãos, pode ter certeza, imagina a cena, a igreja acontecendo. Na semana passada o Paulo chegava batendo em todo mundo, massacrando todo mundo e matando outros. Imagina o Paulo agora entrando na igreja convertido, na mesma igreja. Pode ter certeza, irmão. Alguns irmãos ali, eu tô fora. E aí foi que um homem de Deus chamado Barnabé chegou no Paulo e disse, vem cá, meu filho, eu vou ter um tempo contigo, não é? E aí esse Barnabé, pra você ter noção, teve o prazer, a paciência de sentar com o Paulo 13 anos, discipulando, preparando ele 13 anos. O Paulo era um homem intelectual, um homem não falava só mais uma língua, estudado, as melhores escolas ele participou, mas do reino de Deus é diferente. 13 anos sendo ali discipulado, instruído por um homem de Deus. E depois de 13 anos, sim, aí o Paulo, ele então começou a ser instrumento de Deus, não só na região que ele começou, na igreja onde ele congregava, mas ele começou então a atingir as cidades vizinhas, aos estados, e começou a pregar a palavra, até que ele chegou nessa cidade chamada Antenas. E ele chegando lá, logo ele pediu a ajuda de mais companheiros, falou, vem para cá, porque aqui a cidade é grande, o negócio aqui é sério. E logo então no centro da cidade eram muitos ídolos sendo levantado, e o povo sem conhecimento, porque escute-me por favor, o mundo não tem o conhecimento do verdadeiro caminho, por isso que eles estão lá. O mundo na verdade está se preparando agora, já está começando, para alguns já começaram o carnaval. Sabe por que estão indo? Procurando a felicidade, procurando preencher o vazio que tem aí dentro, porque eles não sabem que eles podem tentar o que quiserem, mas só vão preencher esse vazio se Jesus chegar. Aí a sede vai saciar esta fome, na verdade. E aí, sabe o que Deus espera, o nosso Pai? É que você, como filho agora, receba sabedoria do céu através dele, para você tocar essas pessoas. Por isso que precisamos nos posicionar com urgência e sem perca de tempo, porque com você tem a palavra, com você na verdade você tem um remédio, você tem um alimento certo para apresentar para essas pessoas. Então creia, aonde você chegar, não critica, não seja uma pessoa que fica, sabe, umas pessoas antipáticas para pregar o evangelho, sabe, ridículas, que chega mostrando uma santidade que não tem. Que escute o evangelho,
Eu acredito muito nessas coisas imediatas, assim. Eu sei que Deus faz. Eu sei que na verdade o irmão pode se converter hoje. Escute aqui na igreja, pode se converter hoje e amanhã ele já. Mas eu fico preocupado quando amanhã a roupa já é diferente, quando o comportamento, a fala já é diferente. E aí agora eu já sou homem de Deus, eu já começo a pregar, já começo a cantar. Eu fico preocupado com isso. Existe um processo. A Bíblia fala que a santificação, ela é um processo. É um processo. E aí por isso, na verdade, que aqui na igreja chegou um irmão dizendo: pastor, escute-me, eu posso congregar aqui? Aqui é a tua casa? Por favor, se sinta aqui abraçado, né, por Jesus neste lugar, através dos nossos irmãos, da nossa família. Pastor, eu posso, porque eu tenho um vício. Eu sirvo a Jesus, mas eu ainda não larguei o cigarro. Eu falei: pois aqui é o lugar certo. Eu posso mesmo assim continuar cultuando aqui. Pode cultuar a Jesus conosco aqui. Agora vamos entrar no propósito. E aí agora vai vir mais reforço na oração para libertação. Você quer ser liberto desse vício? Pastor, é tudo que eu mais quero. Eu pedi ajuda a um outro pastor, mas ele não compreendeu e disse que eu não poderia ficar na igreja e nem participar de nada da igreja. Eu falei: vem com a gente. Demorou 8 meses. É claro que alguns irmãos, por causa dessa tal santidade extrema, que eu fico um pouco assustado com isso, dessa tal, né? Esse negócio de falar: olha, eu jejuo a semana inteira, eu oro, né? 5 horas por dia. Eu me preocupo com isso. Porque na verdade quem faz não precisa desse negócio, irmão. Não precisa ficar se apresentando. Quem faz na verdade, quanto mais ele diminui ainda mais, porque quem aparece é só Jesus. Não precisa ele falar. É melhor ele ir na casa da família que está enferma e ele ser instrumento de Deus. Falou: eu colocar as mãos e eles serem curados, porque é palavra de Jesus, é a ordem de Jesus para a gente fazer assim. Então, por favor, não é nessa superficialidade. Sabe esse evangelho hoje que os irmãos mais atacam do que mostra o caminho? Eu não gosto muito dessas coisas. Eu fico preocupado com essa tal santidade extrema, que aponta mais o erro dos outros. Para mim quem na verdade usa desse argumento, né, desse caminho para querer mais apontar os erros dos outros. Sabe por que é? Os fariseus faziam muito isso, para encobrir os pecados deles mesmo, ficava apontando o pecado dos outros. Então vamos lá. Eu digo algo para você da parte do céu. Você é filho, mas devemos ter cuidado para nós não anular o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por ele, por ela, que ainda não chegou aqui. Nos bairros, nos lugares, Deus vai te levar em lugares extraordinários, e tudo que Ele quer é usar a tua vida para tocar em pessoas. Ele quer te usar a tua vida para tocar em outras vidas. É por isso que nós estamos vibrando já com esses núcleos acontecendo. E eu fico só observando, ver Deus usando os nossos irmãos aqui, os nossos irmãos da casa, vocês mesmos, instrumento na palavra, no louvor, na oração. Se você entrar por esse caminho, pode ter certeza, os frutos vão começar a vir, porque Jesus é na sua vida. Ele vai mostrar para você e vai se revelar cada vez mais, porque Ele é o teu Pai. Então aqui eu quero que vocês, na oração de vocês, porque é normal hoje a gente ver, né? Tem gente que muda até a voz na hora que vai orar, né? Parece que, quem está aí, né? Aí começa: ó Deus de Jacó, de Abraão, né? Que tal tu chamar Deus? Ô Pai, que tal você mudar um pouquinho? Que tal o Eri mudar um pouquinho, né? E começaram a chamar de Pai. É o meu Pai, é o teu Pai. Chama mesmo, chama. Pai é Pai, Pai é Pai.
Ele sabe que o filhão está desobediente, ele sabe que você está errando feio. Mas pai é pai. Pode ter certeza, se você chamar por ele, ele vai dizer: estou aqui. E se você falar para ele o que você quer, a tua vida será mudada completamente. Porque ele vai ver só algo para você: deixa eu governar tudo, deixa eu direcionar tudo, porque você tentou e não conseguiu. Fica de pé, por favor. Paulo encontrou um altar, diante de tantos altares levantados naquela cidade, no centro, muitos turistas participando. O Paulo, ele encontrou algo escrito lá, de um altar dizendo: ao Deus desconhecido. Na hora, porque o Paulo estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo falou: aqui é o lugar. E o Paulo começou a ministrar com autoridade, dizendo: vocês estão aí adorando isso daí, agora eu vou falar de vocês, quem é esse Deus desconhecido para vocês, e vou apresentá-lo para vocês. E começou com autoridade a anunciar. As autoridades, na verdade, ficaram preocupadas, porque quem tem Jesus na vida, meu irmão, escuta, o que você carrega é tão precioso, é tão lindo, que a vizinhança inteira vai ser chamada a atenção por o que você carrega. Os teus amigos lá na empresa vai dizer: você carrega algo diferente. O que está aí dentro de você é diferente. O que está acontecendo? Como que é a sua vida? O que exala dentro de você, o perfume de Cristo, é maravilhoso. E Ele vai direcionar todo o processo da tua vida. Se manifeste, como Paulo se manifestou, dizendo: esse Deus é conhecido, eu vou apresentar para vocês. Levaram ele para a Câmara Municipal, não é? Ficaram preocupados. E ele, com muita graça, também lá na Câmara, porque quem tem Deus na vida não nega não, irmão. Pode chamar, se for vai. Um irmão outro dia me escandalizou, porque me perguntaram: se a gente for chamado para ir no salão de Umbanda, eu posso ir? Eu falei: vai, cheio da graça e da unção. Não chegue lá de intrometido não, mas se chamar, você não vai? Pode ir. Pode ir, porque você tem autoridade do céu. Jesus deu o seu nome, e a Bíblia fala que no nome de Jesus todo o poder. A irmã falou: não, pastor, lá não é meu lugar não. Aonde tem uma vida desgarrada, sofrendo, lá é o lugar para você estar. Ali é o campo missionário. Neste momento eu quero orar por você, que esse Deus se revele para nós, para mim, para você. Que vocês cantem sentindo muito a presença desse Deus poderoso. Que vocês toquem, que os céus realmente celebrem por o coração de vocês. Os irmãos que trabalham na logística de toda a igreja, que a gente vive esse tempo, que os pastores, toda a liderança, os irmãos, quem entrar neste lugar, possa viver o sobrenatural de Deus aqui neste lugar. Espírito Santo, muito obrigado por este tempo. Obrigado por a inspiração na tua palavra. Senhor, se revela para nós aqui, que nós possamos viver, Senhor, um tempo novo aqui neste lugar. Eu oro por todos os nossos irmãos aqui presentes, aqueles, na verdade, que estão conseguindo cultuar aos finais de semana, somente aos finais de semana. Senhor, que o Senhor também esteja com eles no trabalho, em suas atividades, direcionando em todo o tempo. E o Senhor vai se revelando, Pai, a cada um deles. Assim, Senhor, que nós possamos estar prontos, porque eu sei do que o Senhor já está fazendo aqui neste lugar, e das coisas extraordinárias que estão por vir aqui, Senhor. Eu te agradeço, Pai querido, por termos esse acesso ao céu, ao Senhor, neste tempo. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Amém. Amém.